Nesse terceiro tópico da lição que estamos estudando, que vem falando sobre o sábado, nós vamos continuar agora abordando a questão da restauração do sábado. O título desse tópico é A Reforma do Sábado. A primeira pergunta nos diz assim: como Deus procurou corrigir a atitude de seu povo para com o sábado e o que aconteceria se continuassem a rejeitá-lo? Nós vemos que Deus ele sempre levantou homens, sempre levantou profetas para alertar o povo sobre os seus pecados, sobre as suas transgressões. Mas o que o povo fazia quando esses profetas eram levantados? O povo muitas vezes ignorava, não cria muitas vezes no seu profeta, ou então matavam, como o próprio Jesus disse, né? Aqueles que matavam os seus profetas. Então, Deus sempre teve aquele povo, sempre teve aquelas pessoas que estavam ali realmente para pregar, para proclamar a palavra de Deus, as brechas e também trazer para eles o conhecimento da transgressão através do tempo, né? E o que aconteceria se continuasse a rejeitar? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel deixou de ser o povo de Deus porque não aceitou a salvação, mas também não cumpria com o propósito, né? A gente viu que Deus levantou Jeremias ali para proclamar. Deus também levantou Neemias quando eles estavam também entrando na cidade nos sábados com as cargas ali. Então Neemias teve que fechar as portas da cidade no dia de sábado. E diz assim: mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quantas invasões o povo de Israel sofreu por causa das transgressões, de não ouvir os aclamos dos homens de Deus que tentavam proclamar as suas verdades, a verdade de Deus. E agora então, muitas vezes Deus colocou nações para subjugar o povo de Israel para ver se aquele povo se arrependia. E hoje nós vemos que, da mesma forma, muitas vezes Deus tem dado mensagens para nós e muitas vezes nós não temos aceitado as mensagens que Deus tem enviado para nós. E qual será a consequência disso, né? Nós sabemos que as consequências de não cumprir com a vontade de Deus, não cumprir com os seus propósitos, perder aquilo que é mais sagrado para nós, né? Que é a coroa da vida. Inclusive, nessa história, nós podemos perceber que o resultado foi a destruição. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que viveu, teve o seu ministério iniciado um pouco antes da queda de Jerusalém, alguns anos ou décadas antes, né? Da queda de Jerusalém sob os ataques de Babilônia. Então, ele trouxe a mensagem, trouxe a repreensão, mas o povo continuou na prática dos seus atos, né, contrários à vontade de Deus, desobedecendo a lei de Deus no que diz respeito ao sábado e outros aspectos também apresentados na lei de Deus, de tal forma que anos depois, né, eles foram desterrados, enviados para a Babilônia. E aí nós vemos que, onde a pergunta diz assim, e o que aconteceria se eles continuassem a rejeitá-lo? Então não apenas aconteceria, como de fato aconteceu. Jerusalém foi derrubada, foi destruída. E depois de muitas décadas é que eles começaram, e com muita luta e esforço, aí nós vemos lá no livro de Neemias, conforme até mencionado já pelo irmão Bruno, este fato é que eles, após muitas décadas, é que eles tiveram o privilégio novamente de começar a reconstruir a cidade e reerguê-la, e foi com muito sacrifício e por muito tempo também, até que finalmente eles conseguiram reerguer o muro. Mas também, após isso, eles caíram no outro lado da história, né? Pelo menos alguns grupos na cidade, entre o povo de Israel, surgiram, que daí, se por um lado antes eles eram relaxados, por outro se tornaram fanáticos, onde surgiram ali os fariseus e assim por diante, né? Caindo numa outra dificuldade.
é sempre difícil manter o equilíbrio, mas Deus nos chama para sermos equilibrados. E o equilíbrio, ele se pauta pela obediência à lei de Deus, com fidelidade. Aquilo que Deus disse, não precisa acrescentar tradições humanas, não. Assim como não precisa rebaixar a lei de Deus para outros tipos de tradições humanas, que também não se completam ou não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas fato é que por conta também de não guardarem o sábado, o povo de Israel caiu. Agora, isso foi o resultado daquilo que aconteceu com eles. Como as mesmas ações, na pergunta B, nos questiona, né? Como as mesmas ações criam resultados semelhantes. Deus mudou? Diz a palavra de Deus que Deus não muda. Então nós vemos que ali em Corinto, o apóstolo Paulo estava tentando trazer à memória deles aquilo que havia acontecido com o povo de Israel, mas que eles ali agora em Corinto estavam fazendo as mesmas obras ruins daquele povo. E agora então o apóstolo Paulo vem dando novamente advertência para eles, dizendo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados nos desertos. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto estavam tirando realmente qual era o objetivo do cristianismo naquele momento. E a igreja estava passando por dificuldades. E agora o apóstolo Paulo estava trazendo à memória deles realmente a rejeição daquilo que o povo de Israel havia feito, e que agora a igreja deveria voltar aos princípios, né? Voltar e realmente rever os conceitos, né? Mostrando que a palavra de Deus é a mesma, ela não muda, Deus não muda, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, ele não muda, e as ações equivocadas, se repetidas, também trarão as mesmas consequências. Exatamente. Deus não mudou em relação a isso também, né? Então Deus não mudou em relação às suas exigências, da mesma forma como ele não mudou em relação à questão das consequências pela desobediência. Ao que for fiel, este herdará a vida eterna, este desfrutará das suas bênçãos. Mas aqueles que têm desprezado a sua lei, aqueles que têm desprezado um ou outro ponto ou um ou outro aspecto da lei de Deus, estes receberão as mesmas consequências que a nação israelita recebeu. É impossível nós alcançarmos resultado diferente para alguma coisa se continuarmos fazendo o mesmo que sempre fizemos. Sabe, às vezes isso nós mencionamos quando avaliamos determinados trabalhos, né? Onde queremos alcançar resultados diferentes, mesmo na nossa vida. Às vezes queremos, que agora sim a minha vida vai ser diferente, eu vou fazer isso, vou conquistar, etc. e tal, mas continuamos com os mesmos costumes, com os mesmos comportamentos, com as mesmas manias. Será que vamos alcançar resultado diferente? Fazemos as mesmas coisas de sempre? Jamais. Então nossa mente precisa ser mudada, nosso coração precisa ser mudado, para que de fato possamos alcançar resultados diferentes. Porque a mente e o coração mudado, nós vamos ter atitudes, vamos ter ações diferentes. Então, no que diz respeito ao que está apresentado na lição, se nós repetirmos os mesmos erros do povo de Israel do passado, nós vamos colher o mesmo que eles colheram, que foi a destruição. Estar entre os perdidos, se perder, ser destruído, enfim. Agora, se nós seguirmos o exemplo daqueles que forem fiéis, termos uma vida de retidão, de fidelidade, assim como esses nossos irmãos do passado, que foram fiéis, que foram zelosos naquilo que Deus requer, então nós vamos colher o mesmo que eles escolheram. Eles escolheram a salvação, serão salvos, né? E nós também seremos salvos se agirmos com esta mesma fidelidade. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala, né? As coisas que foram escritas no passado foram para o nosso exemplo, para que a gente não venha fazer o mesmo que eles fizeram, né? Não importa o período, não importa a época, não importa em que ano se encontra. Mas se nós praticarmos os mesmos atos maus, nós vamos colher as mesmas consequências. E se nós, então, estivermos comparados àqueles que realmente cumpriram com o propósito e foram fiéis a Deus,
nós também teremos as consequências da salvação, né? Então, não importa o período, se foi no passado, se é no presente. Nós devemos sempre ser fiéis ao nosso Deus, que é o mesmo hoje, ontem e eternamente, né? Amém. Então, nesse terceiro tópico, nós vimos sobre a reforma do sábado. É uma reforma necessária, é uma reforma que precisa estar acontecendo em nossos lares, em nossas vidas, para que não venhamos a colher os mesmos resultados ruins que colheram os israelitas, o povo judeu, no passado.